mês de abril é para os judeus. E mesmo os judeus já terminou, porque o cordeiro já veio. Por isso mataram ele, porque foi substituído o cordeiro, porque eles ganhavam dinheiro com os cordeiros. Os sacerdotes ficaram chateados com João, porque lhes mostrou um novo cordeiro. Então não vamos ganhar mais dinheiro? Os cordeiros eram os dízimos, a oferta e tudo. Como é que esse homem está mostrando um novo cordeiro? João estava a dizer, não precisam trazer mais cordeiros no templo. Agora está aí o cordeiro que foi trazido no templo por Deus. O cordeiro vivo, santo, imaculado. E por isso Paulo disse que os sacrifícios dos animais, dos touros, dos bodes que eram sacrificados no santuário, não purificava pecado nenhum, somente pelo sangue de Jesus Cristo. E Pedro disse, vocês não foram purificados com prata ou com ouro, com coisa perecível nenhuma, mas sim pelo precioso sangue de Jesus, como a de um cordeiro imaculado. É pelo sangue de Jesus Cristo. Tem tala no pé esquerdo. As talas se multiplicaram. Unja aí. Senhor, receba a cura. Marcha agora. Vai. Vai forte, igreja. Vai forte. Vai forte. Aleluia. Aleluia. Olha aí. Olha aí, olha o milagre, olha o milagre, olha o milagre, igreja, olha aí, olha aí, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Agora sejam todos curados. Recebam cura no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Já era. Mateus, glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo número 6. Se memória não me atrasou. Ai, Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Eu ainda estou vivo. Capítulo número 6. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem disse o apóstolo João, filhinhos, sou de Deus, já os tendes vencido, porque maior que ele que está em vós do que ele que está no mundo. Glória a Deus. E também disse o Paulo que tudo posso naquele que me fortalece. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Assim está escrito. Texto bíblico de Mateus, capítulo número 6, versículo, deixa-me lá ver, 22. Vamos falar do óleo puro. Óleo puro. Dentro do subtema, o tesouro do céu, já falamos da vez passada. Agora vamos falar do óleo puro. Glória a Deus. Isso está dentro daquele que é o sermão da montanha. O tema disso é o sermão da montanha. E nós estamos a estudar o sermão da montanha de forma minuciosa, tudo quanto Jesus havia falado, saca? Glória a Deus, desse sermão, famoso sermão da montanha. Glória a Deus, estamos a pegar subtema por subtema. Na vez passada falamos do tesouro no céu e hoje vamos falar do óleo puro. Glória a Deus. Louvado seja Jesus. Assim está escrito, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão das trevas. Repita esse versículo 23. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão das trevas.
Glória a Deus. Tenebroso. Aleluia. Trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Óleo puro. Vamos perceber, vamos tentar, glória a Deus, perceber um pouquinho, ou perceber mesmo, o que é que isso quer dizer? Sim. O que é que isso quer dizer? O que é que Jesus estava querendo transmitir para aquele povo e principalmente para os seus discípulos? Sim. Vamos tentar perceber isso. Glória a Deus. Jesus começa a falar no versículo 22 que a candeia do corpo são os olhos. Que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será que é tenebroso. Está bem? O corpo tenebroso é um corpo que está coberto de trevas. Percebeu? Um corpo completamente coberto de trevas. E o que são trevas? Trevas é escuridão. Agora vamos perceber de forma literal, tentando perceber literalmente, a candeia refere-se a uma lâmpada, a um candeeiro. Candeeiro, uma lâmpada que serve para iluminar. E se nós usamos a candeia de forma literal, ou então usa-se a lâmpada ou a candeia para iluminar, certo? Na escuridão, por exemplo, a história de noite. Aqui em Angola já é noite, no Brasil ainda não é noite, até princípio da tarde, ou então já é por a tarde. Mas de qualquer modo também vai cair a noite, vai chegar a noite. E precisa ser de iluminação. Independentemente de existir energia elétrica, traz a luz, essa luz toda artificial. Há necessidade, e há regiões onde não há energia elétrica, tem que se usar o candeeiro, certo? O candeeiro, independentemente de ser ou qualquer que seja o tipo de candeeiro, o importante é ter-se a iluminação, certo? E Jesus fala que a candeia, glória a Deus, do corpo, ou então a candeia do corpo, certo, são os olhos. Se a candeia em si é um candeeiro, é algo que serve para iluminação, uma lâmpada, glória a Deus, para iluminar uma casa sem iluminação fica completamente escura e as pessoas vão andar às voltas delas, certo? Certo. E agora, vendo literalmente, Jesus que fez literalmente isso, aplica-se, como eu já disse, candeeiro para uma casa, iluminar uma casa, um salão, onde quer que seja, porque a escuridão chega, a noite chega e a escuridão vai se fazer sentir. Mas quando chega o dia, a escuridão foge, as trevas fogem e a luz resplandece. Tá bem? É um contraste. Quando a luz chega, as trevas saem, fogem. Quando as trevas chegam, a luz sai. Isso também acontece no mundo do espírito. Acontece. Onde há diabo, há trevas. E se há trevas é porque Deus não está aí. Mas quando Deus chega e entra na vida de alguém, na casa de alguém, as trevas fogem e a luz reina. A luz resplandece. Certo? Glória a Deus nas alturas. Mas Jesus está a dizer uma coisa aqui: se para uma casa necessita de um candeeiro, e o candeeiro pode ser uma lâmpada, pode ser uma luminária que se usar, um utensílio. Hoje temos as lâmpadas, como eu já disse, mas existem regiões onde não há energia elétrica para pôr uma lâmpada normal como tal. Sim, uma lâmpada incandescente, fluorescente, ou qualquer que seja, enfim. Então usa-se o candeeiro, não importando o formato, tá bem? Velas, isso tudo para iluminar. Jesus está a dizer que para o corpo, que também é uma casa, porque o corpo do homem é uma casa.
E Deus vivo disse que ele não habita em casas construídas por mãos humanas, mas ele habita em casa que ele próprio construiu. E a casa que Deus construiu é o homem. Então percebemos que o homem é essa casa. Que precisa de quê? Que precisa de uma candeia para quê? Iluminar, para luzir dentro dessa casa. E essa candeia, Jesus está dizendo que são os olhos. A candeia desse corpo, que é casa também, são os olhos. E ele diz que se atenção, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá que luz. Percebeu? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Agora, vamos perceber, o que é que nós vamos perceber? É tipo uma casa, para fazer um paralelismo, de forma literal e aplicando naquilo que é a vida espiritual, para melhor compreensão. Se for numa casa, imagine a sua casa onde você está. Ela tem lâmpadas, tem interruptor, tem tomadas, tem, enfim, no fundo vamos falar, ou em suma vamos falar, tem uma instalação elétrica, foi feita, um sistema elétrico. Se houver, ou seja, o sistema elétrico está tudo bem, mas se houver um interruptor que não esteja em condições, ou uma lâmpada que esteja fundida, ou o seu suporte, coisa do gênero, alguma coisa estiver mal, o que vai acontecer? Vai passar corrente em todas as lâmpadas e as lâmpadas vão acender, aquelas que estão boas, claro, mas aquelas que não estiverem boas, o que vai acontecer? Não vão acender. E aquela área, aquela parte onde onde a lâmpada, glória a Deus, está estragada, não haverá iluminação. Exemplo vivo, numa das casas de banho, como aqui onde eu estou nessa uma casa de banho principal, está sem iluminação. Por quê? Porque a lâmpada está, não sei se está fundido, o eletricista que eu mandei chamar disse que a lâmpada não está boa, tem que se comprar outra lâmpada, pronto. E como não são essas lâmpadas normais, que vai a uma cantina, vai não sei onde, qualquer mercado se encontra, então tem que procurar e pronto. Então ainda não o fiz. Estamos assim. Mas uma coisa tem acontecido é que esse banheiro, então a casa de banho, como se chama aqui Angola, enfim e tal, está aqui sem iluminação. Quando você entra lá de noite, está escuro. Está bem? Está escuro. Mas será que não há energia dentro de casa? Será que não há corrente elétrica? A corrente elétrica existe. Mas por que lá não há energia? Porque há uma deficiência, há uma falha, há um problema. E qual é o problema? O problema é a própria lâmpada. Aquela lâmpada, a própria lâmpada em si, que está aí, é que é o problema. Então Jesus está dizendo, se os teus olhos forem bons, então todo o teu corpo, toda a tua casa, toda a tua vida terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, então o que vai acontecer? Se os teus olhos forem bons, toda a casa terá luz. Se os teus olhos forem maus, então toda a casa também, ao invés de ter luz, vai ter trevas. O que significa? Se houver problema no próprio sistema elétrico da instalação, como se diz, o que vai acontecer? Corta tudo. A casa fica sem energia porque a corrente elétrica será cortada. Percebeu? A corrente elétrica é cortada, logo a casa fica completamente bloqueada de iluminação. E as trevas, quando chegar à noite, vão se fazer sentir. E mesmo de dia vai se sentir as consequências. Mesmo de dia. E isso é algo que acontece na vida espiritual dos humanos. Está percebendo? Isso é algo que acontece na vida espiritual dos humanos. É possível que alguém está dentro de uma igreja viva, onde há luz, mas ainda assim não usufruir dos benefícios da luz, que é o dia, porque a luz é o dia é a luz. É possível não usufruir dos benefícios da luz, mesmo você estando
dentro do que dá, ou dentro de um lugar onde há luz. Nesse caso, uma casa, ou você está num lugar onde se busca Deus, e lá está aquele que é o ancião de dias, a luz está lá, é a vida, e ainda se você não usufruir dessa vida, dessa luz. Por quê? Porque se a pessoa não querer, não abrir o coração para aceitar e deixar Deus fazer a obra, para limpar os seus olhos, deixar Deus fazer sobre para tirar, mais do que limpar, tirar, porque às vezes não é mesmo limpar e tirar, trocar os maus olhos para receber bons olhos. Deus não poderá fazer nada se você não aceitar, e Ele não fazer nada, então você permanecerá com olhos maus, e os olhos estando mal vai permanecer nas trevas, na escuridão. Tá bem? De dia, uma casa que não tem energia, mas não pode se fazer nada. Não pode usar os eletrodomésticos. Por quê? Porque não há energia. E quando vier a noite é escuridão. Tem que andar às palpadelas, ou comprar velas, ou comprar, ou recorrer a candeiros, enfim. Mas que tem em si prejuízo, tem. E em pleno século XXI, enfim. Então é nisso. Jesus está a dizer que se os teus olhos forem bons, então todo o teu corpo terá que é luz. Mas se os teus olhos forem maus, o sangue de Jesus, todo o teu corpo terá trevas. E trevas é escuridão. Só que a escuridão de que Jesus se refere, e a luz também que ele se referia, não é física, é tudo espiritual. Jesus tomava, ou fazia, ou tomava as coisas físicas, humanas, para, glória a Deus, fazer passar a sua mensagem. Glória a Jesus. E muitas vezes falava em espécie de uma forma figurada, mas era mesmo para fazer passar mensagem, usando as parábolas, uma forma comparativa, mas fazia passar a sua mensagem. E aqui estamos a ver ele a dizer que a candeia do corpo são os olhos. Se os olhos forem bons, todo o corpo tem luz. Significa, se os seus olhos forem iluminados, forem lavados ou trocados pela palavra de Deus, porque os olhos só podem ser trocados, só podem ser lavados quando a palavra de Deus é liberada. Ou seja, quando o Espírito de Deus entra em ação. E o Espírito só vai entrar em ação quando a palavra for liberada. E a palavra só vai ser liberada se houver alguém que creia. Se você crer, tá bem? Se você crer, então a palavra, Deus vai liberar a sua palavra. E quando Deus liberar a sua palavra, o Espírito vai entrar em ação. Não por força nem por violência. Mas está escrito. O que significa, para o Espírito entrar em ação, ele não vai fazer por força nem por violência. Você terá que deixar ele fazer isso. E ele está na porta batendo, querendo entrar, tipo eletricista, não é? Não vai logo chegar, ser contratado, entrar numa casa para ele fazer trabalho. Não só eletricista, como qualquer um homem. Você precisa precisa abrir a porta, você precisa antes contratar, chamá-lo. E ele vai chegar à porta, vai bater a porta, você vai abrir e ele vai entrar. Então, nós também precisamos fazer isso, também precisa fazer isso. Você precisa chamar por Deus. Você precisa chamar por Ele. E se você chamar por Ele, Ele virá. E acontece que uma coisa até boa que Ele já tem feito, o Senhor. Já está à porta a bater. É claro que nem a todos, a uns nem na porta está. Então, para Ele vir ou chegar até a porta, ou aquele que quiser, isso terá que chamar, terá que buscar, terá que pedir, como está escrito, pedir a se usar. Buscar e achareis, bater e a porta se abrirá. Tá bem? Se ele vir e sentir que está sendo chamado, vai descer. Vai ao seu encontro. E se abrir o coração, que é a porta, ele vai entrar e vai cear consigo, tá bem? Vai haver uma festa, ceia, jantar. Glória a Deus nas alturas. Amém? Se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Mas se os olhos forem maus, todo o corpo terá trevas. Tá bem? E não é só trevas normais, quer dizer,
o próprio corpo estará envolto de trevas. Por isso ele falou, será um corpo completamente tenebroso. E ele diz, quão grandes serão essas trevas. Quão grandes são essas trevas. Percebeu? As trevas, como eu dizia, que Jesus se referia, não são físicas, são espirituais. E sabe muito bem que Deus é a luz é Deus, e a luz é vida, certo? Então temos o oposto da luz, que é a treva. E assim como Deus é a vida, Deus é a luz, temos o oposto do quê? Da luz, e nesse caso o oposto da luz, que é Deus, é o quê? É Satanás. Satanás é as trevas. Deus é a luz, Satanás é as trevas. Percebeu? Ele é as trevas, porque ele também é a morte. É o príncipe desse mundo caótico, caído, turbulento, esse mundo maligno. Percebeu? Então, se a pessoa tiver luz, todo o seu corpo tiver luz, corpo, quando falo do corpo, não pense propriamente somente nesse corpo físico, não é isso. É o espiritual, o homem espiritual. É claro que o homem espiritual tem tudo que acontece com ele, nesse caso, aquilo que acontece na vida espiritual, no homem espiritual, tem influência no físico. Por exemplo, vou abrir um parênteses, que eu tive um sonho essa noite. Não foi uma noite nada fácil. Aliás, esse dia não tem sido fazer guerra. Como eu falei há dias, que o inferno se levantou de tal maneira que você nem pode imaginar. Tem sido batalhas, guerras intensivas. Se eu fosse assim fraco fisicamente ou espiritualmente e não tivesse fé, sem ouvir a palavra, o pastor está aqui, está internado, para não sei onde mais, nós, glória a Deus, já estamos rodados pela vida, estamos já há muitos anos nessas batalhas, nessas guerras, nessas pelejas. E nessa noite eu tive uma visão, um sonho, entendeu? Sim, em que eu vi, primeiro vi um exército, no fundo eram dois exércitos, mas a princípio pensei que fosse só um. Eu pertencia a um exército, mas só que dentro do nosso exército havia traidores, mas eram muito discretos, só que eu consegui descobrir, consegui dar conta. E eu fazia de tudo para eu não só estar atento para que eles também não me apanhassem, ou então fizessem alguma coisa. E aqueles se ausentavam, ora estavam conosco, mas depois se ausentavam, e eu entrei em conexão com um outro exército. Tá bem? E havia um outro exército que estava vindo muito numeroso, não é porque eram 100 ou não sei quanto, eram muitos. Estava tipo daqueles filmes dos vietnamitas, estavam a morrer, mas estavam sempre a vir. Uns filmes do gênero. Aqueles que já viu, não é? Eram muitos. A princípio pensei que os tais exércitos eram apenas um, mas depois percebi que eram dois diferentes. Mas ainda assim estavam em conluio. Com quem diz, se aquele perder, o outro exército vai entrar na guerra. E eu estava com alguns, como eu disse, só que quando eu pensei que estavam para me ajudar, quando assustei, eu me achei sozinho. Tá vendo? Achei-me sozinho porque estava andando com aqueles tais. Quando assustei, eles já tinham se retirado, foram ter com os outros. Tá, com aquele exército, estava à parte, não é? E de repente eu estava com uma metralhadora na mão. Eu vi um bué deles a ver, era numa mata. Mas não é aquelas matas muito fechadas, não é tipo savana, quase fechando. E eu comecei a matá-los. Só sei que eu disparava. Olha, aquela, não sei como é que se chama, eu nunca fui militar, mas aquela, uma fita que os militares usam nas metralhadoras. Aquilo acabou, a própria cartucheira também começou a disparar. Olha, aquilo é matar.
Eles vinham, mas eu não lhes dava tempo para disparar. Sim, matei todos eles, ou matei todos eles entre aspas, digamos assim. A cartucheira toda acabou, e assim que acabou também não vi mais também ninguém. E eu retiro-me, vou até um certo lugar para me posicionar, para tirar mais uma outra cartucheira e né, jogar aquela outra no chão, peguei outra, pus, mas só que já não vi, mas eu recuei, ou então retirei-me daí porque eu senti um silêncio, mas vi muitos corpos estendidos no chão. E assim que eu me retiro, para ir até onde eu estava a procurar, ir até onde mais ou menos o apóstolo estava. Só que de repente me apercebi que estava vindo um exército. A partir disso, afinal de contas, um outro com tanques, enfim, mas estava. Só que eles estavam também com receio de quê? De me seguir. Porque se aperceberam do que eu havia feito com aquele outro. Mas ainda assim, aos poucos estava a se aproximar. Só que eu me apressei, fui até o bairro e fui noticiar: olha, está a vir um exército assim. Mas só que muitos estavam nem aí. Eu falava mais distraídos, a conversar, a falar. Eu falava, uns estavam lá, uns a ouvir rádios. Ouvi até um rapaz, um jovem, que até vai ser radialista ou jornalista. Eu a falar com ele, eu até saudade do prazer em conhecê-lo, já ouvia sempre ele, mas nunca tinha visto ele, me cruzei com ele. Eu tentei avisá-los, ninguém estava se importar. Quem diz aquele conselho está a falar, vai lá guerra, e não há nada guerra. Mas o que me admira é que eu fui lá para tentar novamente localizar alguns daqueles que eram nossos, não estavam lá. Depois eu comecei a caminhar para ir até onde estava posto, no lugar onde apostava. E a visão foi-se, ou o sonho foi-se. É guerra. Tá vendo? É batalhas, ou são batalhas. Claro que a guerra é constituída por batalhas, não é? Sim, muitas batalhas. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Voltando onde eu estava, ou então, dentro daquilo que era o nosso tema. Glória a Deus nas alturas. Voltando ao nosso tema. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem maus, como é que o corpo vai enxergar? É impossível. Percebeu? É impossível que os olhos enxerguem se o corpo, ou se é impossível que os olhos tenham luz. É impossível que os olhos, ou então que o corpo tenha luz, que a casa, a sua vida, tenha luz, se os olhos forem maus. Então, se os olhos são maus e não há luz, estão as trevas. E trevas é o diabo. O mundo em si é um mundo completamente tenebroso, porque está coberto de quê? De trevas. E o diabo é trevas. É o pai das trevas. É a escuridão. Percebeu? Então, todo homem que não tem Deus na sua vida, que é a luz, tem olhos maus. E porque tem olhos maus, o seu corpo, sua vida toda está coberta de trevas. O diabo cobriu sua vida. Por isso a Bíblia diz muito bem lá no livro de Isaías, para quem já leu, no capítulo número 52, uma coisa dessa, ele fala: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Tá bem? Já vem saindo, já vem raiando, já vem resplandecendo a tua luz. Sim, a luz do Senhor vai nascendo sobre ti, porque as nações estão cobertas de trevas, estão em trevas. Percebeu? Se Deus pudesse mostrar espiritualmente os homens estão na escuridão, por que as pessoas estão a cair na cova, não estão a perceber? Como eu falei desse sonho, eu tentava avisar as pessoas, mas as pessoas estavam desapercebidas, não estavam a ver nada, não estavam a ouvir nada. Por quê? Porque os seus sentidos espirituais estão endurecidos, estão no obscurantismo.
Tá vendo? Eles não podem sentir, não podem ver. Então quem tenta lhes alertar para eles é um louco, está a falar coisas que não tem nada a ver. O outro até veio, pegou-me para tentar me distrair. Esse que eu disse que foi alguém conhecido, uma coisa dessa, mas nunca tinha me encontrado com ele fisicamente, mas me cruzei com ele, saudámos-nos. E ele falou que era o fulano, e eu reconheci ele pela voz. E tentou me distrair, mas não foi na conversa. Tá bem? Por quê? Porque eles estão todos com olhos negros, ou então olhos maus, e os seus corpos estão todos cobertos de trevas, estão todos tenebrosos, não podem ver onde estão a pensar que estão a enxergar, mas são cegos, são nus. Por isso lá no Apocalipse Jesus fala, aconselhando a igreja de Laodiceia para comprar o ouro puro, meu filho, para comprar vestes, para se vestir porque estava nua. Ela dizia que era rica, era próspera, que tinha visão, que estava bem vestida, mas Jesus estava a dizer que você não está nada vestida, você está nua. Eu aconselho você a comprar boas vestes, a comprar um bom ouro, porque você está dizendo que tem ouro, você é rico, você é miserável. Qual é o ouro? Aquilo tudo é falso. Você está dizendo que tem visão, você não tem nada de visão, você é cega. Tem olhos maus. Tem olhos maus. E porque você tem olhos maus, logo o seu corpo todo está em trevas. Está coberto de trevas, negruras. Portanto, aconselho que compre ouro puro, vestes e colírio para ungir seus olhos para que você veja, para que possa enxergar. Aleluia. Então é necessário ter olhos bons se quiser ter luz em todo o seu corpo. Em todo o seu corpo. Sabe o que significa ter luz em todo o seu corpo? Significa os dois olhos estão bons, todo o seu corpo estará coberto de luz. Que seja, ou significa o seu espírito, a sua alma e até o seu corpo físico estarão salvos. Percebeu? Porque é dos olhos que você enxerga as coisas. Você não sabia que a maioria dos pecados que são cometidos é por causa de ver? Não é por ouvir, é ver. Porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, tudo é por causa de ver. Você vê, logo que os olhos começam você começa logo a cobiçar, começa a desejar. Você não? É por causa de ver. Então, se os olhos forem maus, que só quero olhar coisas más, coisas que não prestam para nada, o seu corpo estará coberto de trevas. Mas se os seus olhos forem bons, se os seus olhos, glória a Deus, levarem você não para os caminhos maus, mas para os caminhos bons, que são os do Senhor, então o seu corpo estará coberto de luz. Mas se os seus olhos forem maus, faça aquilo que Jesus disse. Se os seus olhos estão escandalizados, se forem os dois, então arranque os dois. Se for um, arranque um. Então, pastor, é possível ter o corpo coberto de luz, mas não ter todo o corpo cheio de luz? É possível? Por isso ela fala assim, os teus olhos, são dois olhos. Quantos olhos o homem tem? O ser humano? 2. Tá vendo? Nós não somos como querubins, que estão cheios de olhos em todo o corpo. Não. Percebeu? Até Deus, que é o Todo-Poderoso, só tem 2 olhos. Mas só que como Ele é o que é, então Ele vê tudo ao mesmo tempo, sabe tudo ao mesmo tempo. Mas Ele fez seres angelicais, que são os querubins, com muitos olhos, 4 rostos e muitos olhos. E até em certa parte do corpo também vai encontrar olhos. Deus fez eles assim. Por isso são seres muito potentes. Por isso você vê Satanás, ele é o querubim ungido. Se os outros querubins já são muito potentes, e ele é o querubim ungido. Mesmo estando corrompido, desviado, perdeu a glória, mas aquela autoridade, aquele poder, ele continua sobre ele. Por isso ele consegue dobrar o mundo, domina o mundo com a sua sabedoria, e a sua força maligna. E o único que pode fazer frente a ele para derrotá-lo só pode ser o próprio Deus. Os outros seres angelicais não têm condições para fazer frente e derrotá-lo. Miguel faz frente a ele, mas tem que invocar o nome do Senhor. Assim sim, consegue prevalecer contra ele. Percebeu? Mas nós
feito à imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus, somos maiores que Ele. Amém? Por isso nós conseguimos prevalecer contra os poderes das trevas, mesmo nós sendo falhos, sendo barros, mas porque o Senhor nos cobriu, pegou esses vasos de barro e enche da sua glória, da sua presença. Então, glória a Deus, os poderes das trevas, aquilo que é o ouro, então os espíritos são os que são ferro, ouro, nesse caso é Deus, divindade, e os espíritos não são divindade, são espíritos simplesmente, são ferro, são consumidos, são abatidos. Aleluia. Amém? Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, Jesus está a mostrar ao povo, às pessoas, aos servos, e isso é para nós também hoje, porque a palavra de Deus é viva, e significa, foi falada ontem, até hoje, continua a ser falada, e ela mesma, em si mesmo ela fala. Mas Jesus disse, pensais vós que eu hei de vos julgar? Não, eu não é que eu julgo, eu não vos hei de julgar, não julgo a ninguém. Essa palavra que vos tenho pregado é que há de vos julgar no último dia. E essa palavra é viva. Percebeu? Então, para terminar, é necessário ter bons olhos para ter luz em toda parte do seu corpo. Esse ter luz em toda parte do seu corpo é a sua vida. Eu disse que é possível ter luz, mas ainda assim uma parte do seu corpo não tem luz. Por isso eu dei exemplo de uma casa, se uma lâmpada tiver falhada, estragada, uma tomada, um interruptor tiver mal, mesmo com a energia dentro de casa, aquela parte onde a instalação está mal, não vai passar corrente, ou se passar, não vai dar a iluminação, porque a lâmpada está estragada. Se tu for toda a instalação estragada, então toda a casa fica sem iluminação, fica privada de iluminação, e a escuridão vai se fazer sentir, vai se fazer presente. Se até mesmo com a iluminação, vai estar aceso, sim, vai. Mas se houver uma parte que haja deficiência, por causa das lâmpadas ou coisa do gênero, ou a própria instalação, vai haver uma escuridão. Mas porque a iluminação, a luz vai ser bem mais maior que a escuridão. Mas o que Deus quer não é que uma parte do seu corpo, uma parte da sua vida seja trevas, outra parte de luz, não. O que Deus quer é que tudo em nós seja luz, do alto da cabeça à planta dos pés. E não é fisicamente, você não vai ver essa luz fisicamente, é espiritualmente. Você disse, se Deus pudesse abrir seus olhos, você poderia ver alguém que tem luz, alguém que não tem luz, vai olhar, vai ver alguém que a luz, uma parte do seu corpo tem luz, outra parte do corpo está em trevas, quer dizer, um contraste. Como eu já disse, uma parte de luz, outra parte de trevas. Não pode, não é isso que Deus quer. Para não falar que eles até aqui, olhando para eles, são trevas, não tem nada de luz, só escuridão. Mas vai ver alguém também que tudo é só luz, não há trevas nenhuma. Durante a cabeça, até pelos pés, é só luz. Por quê? Porque tem bons olhos. Esse ter bons olhos, sabe o que significa? É ter a palavra de Deus na sua mente. Quando você tem a palavra de Deus na sua mente, então os seus olhos vão ficar puros. Vão ser olhos puros. Porque você não vai olhar para a imundície, você não vai sujar seus olhos, você não vai fazer seus olhos ficarem completamente imundos. Não. Porque a própria palavra de Deus, quando é liberado, como eu já disse, o Espírito entra em ação e faz-se a obra na vida do homem. E a vida do homem começa a purificação dos olhos. Glória a Deus. Como eu disse, às vezes o próprio Deus decide trocar os olhos, tirar olhos maus, arrancá-los e colocar no seu lugar novos olhos, novo coração. Como eu disse, a causa dos pecados são os olhos. Ou então os olhos é a principal causa que faz os homens pecarem, porque você vai olhar e ao ver, você vai começar, vai desejar. Quando desejar, vai estender a mão, ou vai correr para lá, ou vai estender a mão. Certo? Sim. Porque se você só de ouvir, você vai ouvir, mas não está vendo, como é que vai começar? Como é que vai dizer, começar, o fulano tem aquilo, eu não tenho, o fulano fez aquilo, o fulano, isso não sei o quê. Você não está vendo, pode até mostrar, olha isso aqui, vai palpar, ok, mas não está vendo. Não está vendo qual é a cabeça que ele vai ter. Pode ouvir barulho, não estou dizendo que não é possível pecar ouvindo, é possível, mas a maior porcentagem é por causa do ver, certo? É por causa do ver.
viu, vai logo sentir o desejo, vai logo sentir a vontade, vai logo sentir, enfim. Então é necessário ter bons olhos para quê? Para não atentar para as coisas que mais. Atentar significa olhar com atenção, fixar os olhos. E você considerar, você olhar com atenção, você dizer, eu também quero aquilo, eu também vou fazer aquilo, eu também vou perseguir aquilo. Ou aquele devia ser meu, não devia ser o dele, nem para ele. Amém? Isso é atentar. E quando isso se faz, é complicado. Paulo disse, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporárias, mas as que se não veem são eternas. São coisas eternas, que duram por todo sempre. Percebeu? Oh, aleluia! Então, ao invés de levar os seus olhos a se sujar, se já tem olhos sujos, então tem que precisa pedir a Deus para ele passar com o seu colírio para limpar os seus olhos. Mas se os seus olhos estão cobertos de trevas, então você precisa receber novos olhos. Se você é um cego por causa do pecado, precisa receber o colírio do alto para os seus olhos se abrirem. Percebeu? Para ter visão, começar a enxergar. Não enxergar mais o pecado, nem a imundície, nem o mal, mas sim enxergar o bem. Glória a Deus. Amém. Ter bons olhos significa ter o Espírito de Deus na sua vida. Entendeu? Pois ele falou que a candeia do corpo são os olhos. E esses olhos, isso que Jesus está falando é físico? Não, é espiritual. E quais são esses olhos espirituais que fazem o corpo ter luz? É o Espírito Santo. Percebeu? Que é a mente de Cristo. Entendido? Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. Então você precisa ter o Espírito Santo na sua vida. E esse Espírito Santo vai fazer com que o seu corpo tenha luz. Amém? E o teu corpo vai ter luz. Glória a Deus nas alturas. As trevas não terão mais poder sobre a sua vida. Aleluia. É claro, como eu disse, é necessário que os seus olhos físicos cooperem com os seus olhos espirituais. Os seus olhos físicos. É necessário que os seus sentidos físicos, o seu órgão físico, coopere com o espiritual. O que eu estou querendo dizer? Os seus olhos físicos têm que cooperar. Ao invés de andar enxergando, olhando para coisas más, procure levar os seus olhos a enxergar e a olhar para coisas boas. Porque aquilo que você vai fazendo, vai olhando no físico, é aquilo que depois vai se repercutir, ou vai encher, inflamar o seu coração. Sim, é mesmo inflamar. Vai inflamar o seu coração e depois vai que a boca vai abrir-se para falar e as mãos vão se estender para fazer, e os pés vão que se apressar para correr ou andar no caminho do mal. Percebeu? Então é necessário cooperar, receber o Espírito Santo, porque buscou, pediu, bateu a porta. É necessário cooperar com o Espírito Santo para ele fazer o trabalho em você. Porque ele entra lá no fundo, na terceira parte, lá no Espírito. E a partir de lá começa a trabalhar para quê? Para que a luz vá crescendo. Por isso é possível alguém ter luz, mas ainda assim a luz não ser perfeita no homem. Ou seja, todo o seu corpo não ter luz. Ou seja, ter luz é uma parte do corpo, mas outra parte não. Isso é um processo. Isso significa santificação. Processo de santificação. É necessário continuar, o Espírito Santo vai trabalhando e a luz vai resplandecendo. Estava lá no fundo, quando assustar, já apareceu. Quando assustar, como disse Salomão, que a luz do justo é como a aurora. A aurora é o amanhecer, é o surgimento do dia. Aquela alvorada que está lá, que aparece à madrugada, por volta das 5, 4, há países que a partir das 4, mas há outros 5 horas, como aqui em Angola, vamos falar provavelmente de Luanda, 5, porque não conheço outras realidades daqui em Angola. Vamos falar daqui em Luanda. 5 alvorada vai surgindo, e Salomão disse que a luz do justo é como a aurora que vai brilhando, vai resplandecendo até ser dia perfeito 12 horas. Quando chega 12 horas, a luz atinge o seu zênite, percebeu? Atinge o seu ponto máximo.
o seu clímax. E a partir daí, é só já brilhar. Assim também acontece. Vai brilhando, quando assustar, todo o corpo já tem luz boa. As trevas já não têm mais espaço na sua vida. Amém. Glória a Deus nas alturas. Que significa que o pecado já não tem poder sobre a sua vida. Significa a morte já não tem poder sobre a sua vida. O diabo já não tem poder sobre a sua vida. Aquilo que for acontecer é só para testar a sua fé, para provar a sua fé. Glória a Deus. Mas isso não acontece do dia para a noite. É um processo. É um processo árduo. Você tem que se esforçar. Não pensa que pediu, entrou o Espírito Santo e logo também já aconteceu. Não. Tem que orar. Tem que se consagrar. Tem que orar. Tem que ler. Palavra de Deus, não ciência nem filosofia. Amém? Louvado seja Deus. Espero que essa mensagem tenha sido proveitosa mais uma vez. Espero que você tenha entendido. Glória a Deus. E praticar essa palavra. Glória a Jesus Cristo. Nosso Deus é grandioso. E Ele quer também que essa grandeza dele se reflete nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe então. Deus abençoe de forma rica e poderosa. Posso ouvir um amém? Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Muito bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito amados e amados. Aos obreiros, obreiras. Glória a Deus. O nosso para o pastor Kiteko. E para o pastor Isaac também, que já saiu. Se ouve mais. Amém. Glória a Deus. Vamos nos juntar à reunião geral. Deus abençoe de forma rica e poderosa. Amém. Glória Glória a Deus. a Deus. Antes de Deus sair, eu quero orar para todos. Ou então, você que tem uma situação, precisa de uma oração porque está enfermo, uma coisa do gênero. Se estiver doente, coloca a mão no lugar. Pastor, eu queria uma oração pela minha neta, que ela está com febre, e ninguém sabe de que é essa febre, porque ela não está nem gripada. Por isso, E eu ela- estou a orar, por isso mesmo a dizer para colocar as mãos, que nesse caso, na sua neta, põe a mão por cima da cabeça dela. Se Amém. for enfermidade geral também. Isso é para todos, porque não temos mais tempo para abrir os microfones, e temos que nos juntar à reunião geral. Então, lá mesmo onde você está, põe a mão. Se tiver uma enfermidade, põe a mão por cima da cabeça. Se é uma dor em qualquer parte do corpo, onde estiver a doer, põe lá a mão. Isso é para todos, estou a falar para todos. Glória a Jesus. E eu vou liberar a palavra da cura. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo o espírito de enfermidade nessa pessoa, nessa vida, nessa criança, nessa neta, nesse neto, nesse sobrinho, nessa sobrinha. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo mal, toda enfermidade, toda maldição. Sai em nome de Jesus. Qual que seja o seu nome, desaparece em nome de Jesus. Todo mal sai. Oh, haja cura, haja livramento, haja restauração. Oh, sim, receba cura. Receba cura. Se tiver interceder por alguém, que o Senhor visite essa pessoa. Oh, sim, na qual você está a interceder. Que o Senhor tenha misericórdia dela. Que o Senhor livre ela. Que o Senhor salve ela. Que o Senhor a liberte da morte. Senhor, Deus vivo, cura, Senhor. Queima as doenças, as maldições, as perseguições, obra das trevas. Queima. Todo mal, toda maldição. Sai da vida dessa mulher, sai da vida desse homem, sai da vida dessa serva, sai dessa criança. Sai. Em nome de Jesus, haja cura, haja milagre. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se tiver uma outra situação, levante novamente a sua mão. Que não seja de doença, mas uma outra, Pai. Eu libero a bênção do alto que vem do Senhor, Deus das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Haja cura, ou seja, milagre, sim. Haja bênçãos. Ou essa pessoa que está com a mão levantada seja visitada. O que ela deseja, o que ela está a pedir,
O Senhor sabe, eu não sei, mas o Senhor sabe. Então concede o desejo do coração dela, Senhor. Concede, Senhor Deus, o desejo do coração desse irmão, dessa serva, desse servo, desse irmão. Conceda, Senhor, conceda. Que o Senhor Deus vivo conceda o desejo do seu coração, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor conceda o desejo do seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Paz, na bênção. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém. Amém. Muito bem, vamos nos juntar na geral. Glória a Jesus. Obrigado. Irmã Tânia. Amém, pastor, estou aqui. Conhecer. Amém. Todo mundo não conhece. Abençoe. Amém. Disse que não estavam a perceber, estavam a ver cortes. Só sangue de Jesus. Não tenho muito a fazer. Não sei se é o sinal ou eu não sei o que é. Então é só o diabo que estava a fazer aquilo. São demônios. São demônios que estavam a criar aquilo só para vocês não perceber, porque ele detesta quando se está a adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele fica incomodado porque é aquilo que ele fazia, o Satanás fazia, e ele quer que todo mundo faça-o para ele. Ele quer que ele é quem recebe o louvor, a adoração, enfim. E quando a igreja está a louvar, aleluia, está a glorificar, ele fica furioso, por isso ataca as pessoas, para as pessoas não conseguirem entrar no espírito para adorar. Tá vendo? Coloca distração, coloca uns ficam distantes, uns estão lá, enfim, não conectados. E aquele que tenta se conectar, ele tenta criar um imbróglio, tenta criar uma situação, começa a criar cortes para não ouvirem bem. Mas mesmo assim, da próxima vez que tiver a acontecer, está a ouvir corte, você avança, não se desconecte, fica ligado. Glória a Deus nas alturas. Quando eu falar ficar ligado é na perspectiva de que pegou mais ou menos o que está a se cantar, o louvor, prossiga cantando. Glória a Deus. Para não se limitar, né? Senão se para, espera que ele vai dizer pronto, ainda é mesmo isso que eu quero, quando assustar acabou. E assim ele bate palmas e pelo menos consegui um pouquinho. Glória a Jesus Cristo. Muito bem, agora vamos lá a palavra, nesses minutos que nos restam. Vamos tentar ver um pouquinho da nossa, aquilo que tem a ver com as Sagradas Escrituras, no texto bíblico de Santo Mateus, capítulo número 6, não é? Ainda estamos no 6º capítulo, será? Eu creio que sim. Glória a Deus. No versículo, já falamos do olho puro, agora os dois senhores. No versículo 24, vamos falar dos dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o sentimento, o mantimento, e o corpo mais do que o vestido. Deixa-me voltar no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.
não podeis servir a Deus e a Mamon. Glória a Deus. Sim. Louvado seja o nome do Senhor. E no 25, ele diz, porque por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir, pelo que haveis de comer, beber e vestir. Não é a vossa vida mais do que mantimento e o corpo mais do que o vestido? Glória a Deus nas alturas. No 26, olhar para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado, aleluia, a sua estatura? E quanto ao vestido, porque estáis solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles ou qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. É certo que vosso Pai Celestial bem sabe. Glória a Deus, aleluia. Muito bem, muito bem. Mas essa parte de glória a Deus só vamos falar se for possível. Creio que não vai ser possível por cada tempo. Vamos nos ater antes ao que diz respeito aos dois senhores. Aos dois senhores. Glória a Jesus. Jesus, em tudo quanto ele, glória a Deus, estava a falar para aquele povo naquele dia, também preferiu essas palavras, mostrando não só a eles que o homem não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, não pode servir a dois senhores, assim também como não pode andar em dois caminhos, embora tenha duas pernas. Sim, e também é como diz o velho ditado, não é? Que o cão não é pelo facto de ter 5 ou 4 patas que vai andar em 2 caminhos. Não, nem com isso. Pode ter mesmo 4 patas, como tem o cão, como qualquer animal, assim, que tem 4 patas quadrúpedes. Ainda assim não significa que deve andar em 4 caminhos ou 2 caminhos. Não é possível, só anda em um caminho. Glória a Deus. Se tentar andar em 2 caminhos, então nenhum deles vai poder andar. Ou terá que se apegar só a um e desprezar o outro. Então Jesus estava a mostrar para aquele povo que ninguém pode servir a 2 senhores. O que vai acontecer se tentar se comprometer com 2 senhores, vai agradar um e desagradar outro. E assim também ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon são as riquezas. É só ver que, afinal de contas, as riquezas também são, né? A riqueza também é um Deus. Sim, é claro que existe o Deus das riquezas ou da riqueza, o Deus do dinheiro. Sim, que, glória a Deus, chama-se Mamon. O que está por detrás do dinheiro, não propriamente o dinheiro em si, na sua simplicidade, não, a sua forma normal, como dinheiro, mas o que está por trás disso, aquele espírito que faz com que os homens se tornem gananciosos, se tornem avarentos, se tornem tão presunçosos, então se tornam com o coração voltado ao dinheiro, amarem ao dinheiro, porque biblicamente o homem não pode amar uma outra coisa senão glória a Deus, próprio Deus acima de tudo, glória a Deus, Deus acima de tudo, e ao próximo como a si mesmo. E esse próximo inclui os humanos, glória a Deus, todos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus, e também podemos incluir nisso o que, né? Os espíritos que são seres angelicais, os anjos eleitos, glória a Deus nas alturas, embora eles não fazem parte daquilo que é a humanidade, mas nós não temos também que odiar
os anjos eleitos? Não. Agora é claro que nós não temos nenhum amor para com esses seres angelicais, assim também como o amor para com os seres humanos deva ultrapassar, ou deve ser mais que o amor que o ser humano deve ter para com Deus. Estou a querer dizer o seguinte, que o amor que você deve ter para com Deus deve ser bem maior que tudo e todos. Por isso a Bíblia diz que esse é o primeiro mandamento, de amar a Deus acima de tudo e de todos, acima de todas as coisas, com todo o teu esforço, todo o teu entendimento, com todo o teu, a tua alma, com todo o teu ser, inteligência e tudo. E ao próximo como a si mesmo, o segundo mandamento. Glória a Deus nas alturas. E já não se pode amar mais, por exemplo, como dinheiro, como os animais, como a casa. Quem fizer isso estará incorrendo no pecado da idolatria. Percebeu? É verdade que pode-se gostar, é possível você gostar do seu carro, gostar do cachorro, alguma coisa. Coisas normais, é normal. Eu gosto do meu carro não sei o que e tal, não me dá muito trabalho, muito assado cozido, mas nunca amar, porque se tiver já a amar, já é pecado. Se tiver a amar o cachorro, a cadela, o não sei o que, o cavalo, qualquer que seja o animal de estimação, como dizem os homens, já é pecado. Tá bem? Pastor, mas como é que eu poderia saber que se eu estou a amar ou aquilo? É só você perceber que o seu coração fica completamente inclinado naquilo, que você não consegue pensar 2, 3, 4 vezes acerca de algo na vida sem pensar naquela coisa, sem pensar no cachorro, sem pensar naquilo. E se você não só pensa, mas você tem um desvelo por ela, ou seja, você tem uma preocupação, uma grande preocupação por ela. Tá bem? Você sente que aquilo faz parte da sua vida. Quando isso acontece, já não é gostar, aquilo já não é um gostar normal. Aqui você já está a amar aquilo. Tá bem? Como eu falei, quando da celebração dos casamentos, tanto na sexta como no sábado também, os casamentos que eu fiz lá na igreja, eu disse, uma coisa é amar, outra coisa é gostar. E muitos, eu percebi que muitos nunca tinham ouvido isso, ficaram assustados, não? Assim, eu via num dos casamentos de sexta-feira, havia lá muitas moças, mulheres, né? Ficaram assustadas ao olhar. Eu disse, está assustado, nunca ouviu isso, não é? Uma coisa é amar, outra coisa é gostar. Então vocês andam a vida a dizer que eu gosto do fulano, e querem confundir gostar com amar. É diferente. Assim, gostar é simplesmente gostar. Você gosta de alguém, ou gosta de alguma coisa e pronto. Mas amar é muito mais do que isso. Agora, toda pessoa que ama também gosta. Mas nem toda pessoa que gosta ama. Sim. Glória a Deus. Quando você sente que aquele tipo faz parte da sua vida, que você não aceita nem sequer alguém tocar naquilo ou para magoar alguma coisa, enfim, você sente, você quer defender a todo custo, você quer não sei o quê, e pronto, isso já não é gostar de forma normal, isso é amar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é amar, porque está lá, você sente aquele sentimento, um grande sentimento de atração por aquilo, isso é amar. Glória a Deus. Por isso você vê os homens estão a cometer pecados, estão a cometer imundícies, de tanto amar até os animais, estão a se envolver com os animais, sim. Ou então tanto gostam, depois aquele gostar deixa de ser já gostar, se torna já amor. Começa já a ter uma afeição pelo animal. E vão cometendo zoofilia. E provocando, trazendo a indignação de Deus para com os humanos, né? Assim. Então, Jesus mostra a esse povo que não se deve amar as riquezas, porque estará-se a amar e adorar ao mesmo tempo o Deus das riquezas, Mamon. Assim, ninguém deve servir
ou ninguém pode servir a dois senhores. O que vai acontecer é que vai amar um senhor e vai odiar um senhor. Isso até na vida real. De forma, digo na vida real entre aspas, né? Porque a vida espiritual também é real. Mas estamos falando da vida real, nessa que é a nossa vida normal, naquilo que é a humanidade. Glória a Deus. Só para dar a entender de forma mais prática. Sim. Se alguém se comprometer a trabalhar em duas empresas e os mesmos horários, mesmo até que forem horários diferentes, não vai conseguir dar conta do recado a 100% nas duas partes. Não é possível. Vai haver uma parte que ele vai acabar desequilibrando. Não vai ser possível estar a 100% nas duas empresas. E mesmo que havendo diferença de horários, por exemplo, entre as 6 ou as 7, numa para sair às 12 e depois entra 13, numa outra para sair às 18, mesmo assim vai haver sempre um dia que vai haver desequilíbrio. Vai haver desequilíbrio, para não falar entrando e trabalhar em duas empresas no mesmo horário. Não é possível, não vai ser possível. Tá vendo? Se mesmo havendo diferenças de horário, entra nessa, depois sai noutra para ir, entra nessa, depois sai para ir trabalhar noutra, vai haver sempre algum constrangimento, vai haver sempre uma situação que vai fazer com que a pessoa não consiga cumprir com o seu horário normal de trabalho, porque vai chegar atrasado, alguma coisa, ou lá onde estiver, vai acontecer uma situação que vai fazer você sair lá um pouquinho tarde, ou, enfim, tá bem? Ou lá onde você está a trabalhar, então dizer, tem que ficar aqui, o patrão vai dizer, olha, tem que fazer isso, e lá também estão a precisar de olha, tem que vir mais cedo, mais rápido possível, porque aqui no centro de saúde, então você sai, mas de repente vão dizer, olha, tem que voltar, porque aqui é um trabalho, quer dizer, como é que vai fazer? Vai se dividir? Não é possível, tá vendo? Não é possível, a menos que seja aquele emprego, como tem acontecido, aqui em Angola também existe, pessoas que trabalham, por exemplo, aqui em Luanda, mas trabalham também numa outra província. Mas vai lá ver se eles conseguem dar conta do recado a 100% dos tais postos de trabalho. São aqueles, se for um professor, trabalha aqui em Luanda e lá vai dar aula numa das províncias fora de Luanda, nesse caso, quando lá chegar, nem todos os dias está lá. Nem todos os dias. Ou se estiver lá todos os dias, nem sempre também chega de forma pontual. Nada. Não é possível. Tá vendo? Assim também na vida espiritual. Ninguém pode servir a Deus ou a Jesus e ao mesmo tempo também servir ao mundo. A Satanás, o príncipe desse mundo. Não é possível. Ou serve a Deus ou serve ao mundo. É só isso. Aliás, não existem dois caminhos, só existe um caminho, não é? O caminho do bem, que é o da vida, e o caminho do mal, que é o da morte. Ou o homem está no caminho do mal, ou o homem está no caminho do quê? Do bem. Ou o homem, glória a Deus, serve a Deus, ou o homem serve a mamon, as riquezas. Sabe o que significa isso? É servir as riquezas. Mais à frente, o versículo 25, Jesus mostra, quando o homem anda muito cuidadoso quanto à sua vida, pelo que vai comer, vai beber, significa o homem anda tão preocupado com a sua vida. Ai, da minha vida, o que será da manhã? Isso primeiro mostra a falta de confiança em Deus, falta de confiança no vivo Deus. As pessoas desse mundo vivem assim porque é normal, porque para eles aquilo é a sua normalidade, a sua natureza, não são de Deus, são do mundo. Mas para quem diz ser de Deus, não deve viver o que não deve andar nos cuidados dessa vida, pelo que poderá comer, beber, vestir, por onde se vai abrigar, isso tudo são necessidades, enfim, necessidades que devem ser supridas, mas você não deve ficar perturbado, não deve perder a fé para quem é crente. Para os do mundo é normal, porque aquilo é o mundo, é assim.
Para quem é eles, aquilo é normal. Mas para quem é crente, não deve ficar perturbado, porque não sabe o que vai comer amanhã, não sabe o que vai vestir amanhã, não sabe como é que será o futuro. Sim, o futuro está na mão de Deus. Por isso, mais lá em frente, vai ver no versículo 33, ele fala, o Senhor, glória a Deus, que deve-se primeiro buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E mesmo nos versículos antes a este 33, ele mostra que se até as ervas do campo que não trabalham, que não fiam, não fazem nada, ou seja, não trabalham, né? nem colhem, nem nada do gênero, cresce hoje e amanhã se seca, ou até mesmo hoje cresce de manhã e à tarde seca-se, mas ainda assim Deus sustenta aquilo para que continue a haver flor ou erva nos campos, mas Deus não tem cuidado do que, não se preocupa com aquilo, por aquilo não faz nada de diferença, nem coisa do gênero, tá bem? E quanto mais aqueles que são de Deus, que acreditam em Deus, e Jesus mostra os tais que até acreditam em Deus, têm muito pouca fé em Deus. E porque têm pouca fé, então agem como se estivessem a servir um Deus que não pode fazer nada, que não faz nada por eles, ou que faz muito pouco, né? Ou que se calhar o diabo pode impedi-lo a fazer aquilo que eles querem que Deus lhes faça, que Deus lhes conceda, tá bem? Mas na verdade não, porque nosso Deus é tão grande, e quem acredita que Deus é tão grande, ele tem uma grande fé também. E quem tem uma grande fé não vai viver perturbado, aflita, pelo que vai comer ou não vai comer, ou coisa do gênero. Não, vai crer, vai avançar. Aleluia. E verá Deus agir na sua vida. Glória a Jesus. Vejo que até eu juntei as duas coisas, né? Assim, mas eu quero terminar mesmo hoje esse capítulo número 6. Glória a Deus. Por isso juntei as duas coisas, tanto os dois senhores e também a ansiosa solicitude pela nossa vida. Glória a Jesus. Mas você vai perceber, voltando novamente aos dois senhores, não se pode servir a Deus e ao mesmo tempo ao mundo ou a Satanás, ou às riquezas. Ou você vai servir a Deus e ter o seu coração voltado para Ele, porque quem serve a Deus é um servo, tá bem? Quem serve a Deus é um servo, porque se é servo, glória a Deus, vem de servir, tá bem? De servir. E quem é servo é porque tem um padrão, certo? Tem um padrão. E nesse caso, se o homem estiver a servir a Deus, Deus é o seu padrão. E nós temos um Deus que é Jesus Cristo de Nazaré. E se nós servimos a Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, então nós vamos esperar dele a recompensa, o salário, tá bem? É claro que nem todo servo que serve ao seu Senhor vai ter a recompensa. O servo só vai ter recompensa se ele servir bem, assim vai ser honrado, tá bem? Vai ser distinguido no meio dos demais servos. Mas se ele não servir bem, não vai ser distinguido, nem espera ser distinguido. Não é possível. Não é possível. Glória a Deus nas alturas. E para não falar aqueles que querem servir a Deus, mas também servindo ao mundo, tá bem? É bem verdade que existe até dois tipos de pessoas que umas são aquelas que servem a Deus, mas também servem ao mundo, e eles pensam que estão a servir a Deus e não servem ao mundo. Ou seja, na sua ignorância, pensam que não servem ao mundo, mas servem ao mundo, tá bem? Porque vão fazendo coisas que mostram que eles servem ao mundo. Está a servir a Deus e também está a servir ao mundo. Mas só que, como Jesus já disse, que isso não é possível. Quer dizer, pode até acontecer que um está a servir a Deus e ao mundo, mas vai agradar sempre alguém, não vai agradar os dois senhores. Ele vai acabar sempre agradando a quem? A Satanás, não a Deus. Pois Satanás se importa com aqueles que fingem ou então estão a servir a Deus, mas na sua ignorância, pensando que estão a servir a Deus, mas acontece que não estão a agradar a Deus, mesmo servindo a Deus. Por quê? Porque também estão a servir a Satanás, estão a fazer a vontade de Satanás. Pois Satanás é um senhor,
O mundo é um senhor. E o mundo tem por senhor também o próprio Satanás, que é o príncipe deste mundo. Tá vendo? Servir ao pecado. E o pecado tem um pai que é Satanás. Tá vendo? No fundo, tudo gira em torno disso. Tá vendo? Então, muitos desses estão lá a servir, pensando que está a servir a Deus, que está agradando a Deus, mas não está nada, porque as suas obras mostram que não está agradando a Deus, mas só que ele fica confiante naquilo, não, as Sagradas Escrituras. Você vai encontrar pessoas assim, a se defender, dizendo que está escrito, que não sei o que, onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Está escrito que o sangue de Jesus, sim, o sangue de Jesus nos purifica, onde abundou o pecado, sobreabundou a graça, mas tem que entender muito bem o contexto, tem que entender muito bem em que contexto essas palavras se aplicam. Senão vai se pensar que se aplica em tudo. Não se aplica em tudo. Tá bem? Se tiver a servir a Deus, mas a torta à direita, ou então a servir mal, logo o homem vai se achar servindo a Satanás, servindo ao pecado, servindo ao mundo. Tá bem? E Satanás se importa com isso, diz, ainda bem, continua mesmo assim. Continua mesmo assim, porque você está a me agradar a mim, não está a agradar ao vivo Deus, está a me agradar a mim. Tá bem? E aqueles que servem, que querem, parece servir a Deus, mas estão conscientes que estão também a servir o mundo, estão a fazer as obras do mundo, mas vão na igreja, estão lá a servir, conscientemente está consciente que eu sirvo ao mundo, que eu faço as obras, eu sou do mundo, sou mundano, eu sou feiticeiro, sou feiticeira, sou bruxo, sou bruxa, sou prostituto, sou adúltero, sou não sei o que. Ele está consciente, pratica aqueles pecados, mas não aceita também que alguém toque naquilo, alguém lhe fala que você é assim, não aceita, fica chateado, não admite, ou recusa, ou rejeita, mas ele próprio conscientemente está, ou ele próprio sabe e está consciente que ele pratica aquilo, mas também quando chega na igreja está a servir. Tá vendo? Só tentar separar as águas. Aqueles, por exemplo, que servem nessa condição, mas que até nem bruxos são, nem feiticeiros são, porque aqueles que são feiticeiros são bruxos, de Deus, Satanás lhe dá uma outra missão, lhe dá uma missão um pouquinho mais específica, que é mesmo para atacar a igreja, atacar as pessoas, enfim, fingindo servir a Deus, mas não está a servir a Deus, está a servir a diabo porque está a atacar. Não sei como aqueles os que fazem trabalho de contra-inteligência, parece estar lá a servir, mas está lá a fazer o seu trabalho diabólico. Está vendo? O mesmo trabalho que os demônios fazem, também que os de contra-inteligência fazem. Mas existem aqueles que não são bruxos, são pecadores, se prostituem, são prostitutos, são, enfim, ladrões, são mentirosos. Como dizem os políticos aqui de Angola, são mentirosos compulsivos. E ele está lá a servir, está lá a fazer, que vai na igreja, está lá a servir, parece que está tudo bem, mas é porque está consciente que ele que é um pecador. E não é aquele pecador que quer mudar, que está chorando essa esforço, Deus muda-me, não. É aquele que está conformado. E para ele é normal. É muito normal que isso acontece. Ou então uns até dizem, não, amanhã eu vou mudar, Deus sabe. Não sei o que, uns dizem para a carne é fraca, mas o espírito é que é forte. Mas o espírito forte para ele, o facto de estar a servindo lá no templo, então o espírito dele está forte, mas a carne, porque está fraca, então acaba cometendo pecado. Coitado, tá vendo? É nisso que eu disse. Entender as coisas completamente diferentes, no sentido completamente errado. Esses também agradam a Satanás, agradam ao diabo, mas não a Deus. Só que esses, se continuar assim, porque ele tem aquela, por não ser feiticeiro ou bruxo, coisa do gênero, por ele ter aquela consciência, pá, amanhã eu poderei possivelmente me converter, tem aquela sensibilidade, tá bem? Amanhã sente a presença de Deus, sente isso aqui e tal, mas tudo por fora, se alegra, mas depois sai daí, vai viver a sua vida, tá bem? Enfim, Satanás, para esses, ele lhes vê também como é isso que começa a lhes ver suspeitados também, porque ele sabe que esse a qualquer momento também pode se converter, pode abandonar o mundo, pode mais não quiser fazer as obras do mundo e ser resgatado. Então ele também ataca, se apressa a ou afastá-los
para não mais que continuar na congregação dos santos dos justos, ou então, e claro, tudo é para afastá-los. Se ele não conseguir afastar diretamente, vai criar uma situação ou de escândalo, alguma coisa para afastar a tal pessoa, enfraquecer a tal pessoa. Mas diferente já, como eu já disse, aqueles que estão nas trevas também estão a servir conscientemente ao diabo, mas também estão lá na igreja a fingir, mas esses, porque são das trevas, têm uma missão específica, que é mesmo de atacar, ataquem o rebanho, ataquem não sei o quê, porque estão lá como lobos devoradores. Agora, diferente daqueles que eu disse, que são ignorantes, talvez são nécios. São nécios que pensam que está tudo bem, não sei, que está lá a avançar, que está lá a ir, e ele sabe que comete pecados, mas os tais pecados ele pensa que aquilo é normal, que ainda assim está a agradar a Deus, que o importante é que ele está a fazer a vontade de Deus, está a servir, e ele faz aquilo que o servo de Deus lhe manda, na casa de Deus, não só. Então ele vai naquela confiança. E muitos morrem mesmo nessa confiança. Ele pensa, estou salvo, morre nessa confiança, pensando que está salvo, quando a pessoa está num lugar bem escuro. Como é que vim parar aqui? Não pode, eu servi a Deus, não sei. Você serviu a Deus. Você serviu, mas não agradou a Ele. Você serviu Ele, mas não agradou a Ele. Você agradou a Satanás, por isso você vai parar aqui. Tá vendo? Então é necessário percebermos isso. Não devemos, o homem nem deve servir a dois senhores. Se ele tentar fazer isso, vai agradar um e vai desagradar outro. Mas o que Deus quer é que nós servamos a Ele. Sim, não só servamos a Ele, mas também agrademos a Ele. E só é possível isso acontecer se nós fazermos isso de todo o nosso coração. Se nós servirmos a Deus de todo o nosso coração, se nós nos afastarmos da solicitude, então nos afastarmos dos cuidados da vida, das concupiscências dos olhos, da soberba da vida, concupiscência da carne, isso tudo. Porque se houver isso, o que vai acontecer? Vamos cair, glória a Deus, no caminho de servos de Mamon. Tá vendo? Porque vai haver aquela preocupação, o que o olho está a nos mostrar, o que o olho está a mostrar é aquilo que o coração vai querer desejar, e as mãos e os pés vão querer andar e fazer. Está a perceber? Correr, perseguir. Por isso ele diz que não devemos ter esses cuidados. Quais cuidados? Das coisas desta vida. Atenção, Jesus não estava a querer dizer e não devemos nos preocupar em ter as coisas desta vida para suprir as necessidades, não é isso. Mas ele estava a falar é não ter aquele cuidado a ponto de você ficar tão atento, então atentar para as coisas dessa vida, a ponto de você amar as coisas dessa vida, a ponto de você ter o seu coração inclinado nas coisas dessa vida, a ponto de você ficar tão preocupado, tão desempenhado em alcançar as coisas dessa vida. Quando isso acontecer, vai assustar, você já está a amar essas coisas. E quando você tiver a amar essas coisas, você já não ama a Deus, porque não é possível amar a Deus e amar as coisas dessa vida. E essas coisas tudo se resumem em mamon. Tá vendo? Uns são ricos materialmente, outros não são ricos materialmente, mas são ricos lá no coração. Você nunca viu um pobre, mas que se acha que quer viver uma vida tipo de um rico. Um pobre, mas que é orgulhoso, que nem já é um rico. Vai encontrar alguém que é rico até, embora os ricos tenham já criado uma elite, e de qualquer modo eles não aceitam que um pobrezinho, um miserável, entre lá naquele meio deles, porque eles sabem que não vai aprender nada com eles, vai por aí coisas de pobre, mentalidade de pobre. Eles querem andar entre eles com pessoas cuja mentalidade é de rico, só pensam nas riquezas, só pensam nas grandezas, só pensam em como incrementar os seus negócios, só pensam em como alavancar as suas empresas e muito mais. Agora, se tiver aí um pobre, ele vai olhar, só vai querer lamentar da sua pobreza, da sua miséria. Então, eles preferem desmarcar-se desses. Tá vendo? Mas vai encontrar um pobre que tem uma mentalidade tipo de rico, enfim. Só que isso também, infelizmente, entrou nas igrejas. Porque as igrejas agora ensinam na doutrina dos coaching, tá vendo? Na doutrina dos coaching é assim, ensinam o crente a pensar, até mente de rico, a pensar como rico, a pensar como vencedor, mas não é vencedor daquilo que tem a ver com a palavra de Deus.
que Paulo disse que acabamos nos tornando mais que vencedores. Não é isso. Porque para os do coaching, o mais que vencedor ou vencedor é aquele que está a conquistar as coisas nessa vida, as coisas materiais. Está a ter empresas, está a ter muito dinheiro, está a ter uma casa. Olha, se você entrar lá, a casa parece que é não sei onde, que está a ter não sei o quê. Sim, esses é que são vencedores. Ou mais que vencedores. Mas aquele que espiritualmente está a orar, está lá, está aí a sua vida, no físico parece que não tem nada, não sei o quê e tal. Para eles, esses de coaching, não, você é um derrotado. Você é um miserável, qual é o vencedor? Vencedor é assim. Você é um derrotado pelos diabos. Para os do coaching é assim, mas para Deus não é assim. Não estou a querer dizer que para Deus você não pode ter uma casa boa, não pode ter carro, não pode ter coisas. Não é isso. Mas estou a dizer a questão de que do coração estar inclinado ou não nas coisas dessa vida e os olhos estarem focalizados, atentos às coisas dessa vida. É isso que eu estou a falar. Jesus está a dizer que não devemos estar cuidadosos nem andar cuidadosos quanto às coisas dessa vida. Você vai buscar as coisas dessa vida para telas, busque-as em espírito e em verdade, mas confiando sempre no Senhor. E não se aflija porque você ainda não as tem. Tá vendo? Não deve ficar aflito porque você não tem as coisas dessa vida. Não deve ficar aflito porque falta alguma coisa. Deve continuar a buscar a Deus, confiando no Senhor. E o Senhor vai suprindo as coisas, as suas necessidades de tempo em tempo. Quando começa a assustar, você estava lá embaixo, já está lá em cima. Se a vontade do Senhor for que você esteja indo lá mesmo no topo, vai estar. Segundo o propósito de Deus com a sua vida. Porque há coisas que não dependem de nós, dependem de Deus. Aleluia. E aquelas que, glória a Deus, nós podemos começar e Deus coopera conosco. Louvado seja Deus. Amém. Para terminar, glória a Jesus, porque temos que nos juntar na reunião geral. Para terminar, Jesus mostra em suma que devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão nos acrescentadas. E ele fala no último versículo desse mesmo capítulo 6, que é o versículo 34, ele diz que não devemos estar inquietos. Não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Você percebeu? No fundo é isso que eu já falei. Você não deve estar tão ansioso, tão perturbado, preocupado por causa do que virá amanhã, do que acontecerá amanhã, se amanhã será um bom dia ou um mau dia, coisas assim. Não. Deixe isso na mão de Deus. O Senhor Deus já conhece o que é o futuro. Ele conhece o futuro do mundo, das nações, das famílias. Sim. Ele conhece o futuro de cada pessoa. Se você entregar o seu futuro nas mãos dele, ele vai tomar conta de si, vai tomar conta do seu futuro. E assim você não será confundido nem envergonhado. Tá vendo? E a Bíblia mostra-nos que a esperança do justo não será frustrada. Disse isso Salomão. Não será malograda a esperança daquele que tem Deus como seu justo, como seu Deus. Tá vendo? Ele vai cuidar de si. E você deve, acima de tudo, se preocupar em buscar o reino dos céus. Você vai buscar as coisas dessa vida, mas a sua maior preocupação é o reino dos céus. Você está a trabalhar, está a buscar pelo emprego, para quem não tem emprego, para quem já tem a trabalhar, está a fazer os seus negócios. Assim. Mas a sua mente deve estar conectada com Deus, com o céu. Sim. E o seu coração, acima de tudo, deve ferver de palavras boas para aquele que é o seu amado, para aquele que é o seu Senhor, para aquele que é o seu Deus. Você está a fazer as coisas nessa vida, mas você tem a consciência de que essas coisas não são tudo na sua vida. Não são tudo. Sim, não são tudo. Por isso, se você tiver as coisas dessa vida como tudo na sua vida, então você vai amar as coisas dessa vida. Vai amar o dinheiro. E como é que se vê que a pessoa está a amar o dinheiro? Ele não perde nada, não perde as oportunidades que aparecem por nada. Não aceita. Prefere deixar de fazer a obra para ir ganhar dinheiro. Prefere deixar de fazer a obra para ir atrás do dinheiro. Quando você ver assim, ou quando você vir isso, é porque o homem já está mal dinheiro. E uns até, para não pensar que não, isso acontece lá no mundo, pessoas que mal assim, há pessoas até que também, mesmo estando que na verdade estão a caminhar bem ou já vinham caminhando bem, mas depois porque se distraíram, aconteceu alguma coisa, ou porque não se fortaleceram como tal no Senhor e na força do seu poder, acabaram também
cedendo isso, acabaram caindo, entrando em tentação e acabaram caindo. Jesus falou para evitar isso. Há uma única forma, que é vigiar e continuar a orar. Você vai associar o jejum à oração. Vigiar e orar. Não adianta só vigiar e não orar. Porque se você só vigiar e não orar, você não vai ter força para resistir, tá vendo? Ou seja, você vai vigiar, mas depois vai entrar numa situação de sonolência espiritual. Se até mesmo quem ora ainda assim pode dormir, está a orar, está mesmo a orar, mas pode dormir. Mas por causa da sua vida ativa de oração, depois vai despertar. Agora imagine você que só está lá a vigiar, olha de um lado para o outro, mas não está aqui, não está a orar. Vai dormir. E quando dormir, o inimigo vai chegar, vai entrar, vai fazer o que ele quiser fazer. Percebeu? Por isso tem que levar as duas coisas ao mesmo tempo, orando e jejuando. E também se só orar e não vigiar, também vai tropeçar, vai acontecer tipo sanção. Muita força que vem do Senhor, porque tem vida com Deus, muita força. Mas porque não está a vigiar, e a vigilância implica também sabedoria, inteligência, entendimento. Tá bem? E porque não tem isso, o que vai acontecer? Vão armar um laço e você vai lá cair. E você vai naquela brutalidade da força, vou acabar, não sei quando assustar. Tá bem? Caiu no que é na cova. Mas se vigiar e orar, estará em condições para resistir os laços. Aleluia. Ou então acho que escapar dos laços, ou enfrentar, glória a Deus, o inimigo e prevalecer contra eles. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não posso mais prosseguir, continuar, muita coisa que tinha para dizer, mas eu queria mesmo terminar também esse capítulo. Glória a Jesus. E depois vamos pegar o capítulo 7. No fundo é mesmo continuação do mesmo sermão, que é o sermão da montanha. Mas vamos falando, glória a Deus, de coisa por coisa. Ou seja, de subtema em subtema. E assim vamos, glória a Jesus. Mas apliquemos, glória a Deus, essa palavra, louvado seja o nome do Senhor. Entregue sua vida na mão de Deus, coloque seu coração na mão de Deus. Sim, quem faz isso, quem confia no Senhor, quem entrega o seu futuro na mão de Deus, está a mostrar que tem confiança no Senhor. E não só quem tem confiança no Senhor, ele está a acreditar e sabe, e está a dizer que Deus é maior que tudo e todos. E nele, o meu futuro está seguro, minha vida, meu presente, meu futuro, obviamente. E não serei confundido nem envergonhado. Não serei confundido nem envergonhado para ficar sem nada para comer, para ficar sem nada para beber, para ficar sem nada ou para vestir-se, para ficar sempre onde eu me abrigar. Sim, e se acontecer uma dessas coisas, é para dar glórias a Deus, porque Deus terá permitido para provar a fé, porque Deus também prova. Mas se não for da vontade do Senhor, não vai acontecer nada. Por mais que haja necessidade, haja alguns apertos, que é o normal, que é também a prova da nossa fé, mas sempre Deus vai suprir, vai providenciar o necessário para a glória de Deus você continuar. Sim, mas a confiança no Senhor deve estar bem aguçada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É bem verdade que a confiança no Senhor, para se tornar aguçada, começa primeiro lá da base, vai crescendo. Pode chegar uma fase que já não haverá mais dúvidas, não é? Não haverá mais aquela incerteza, não haverá mais aquele medo, aquele receio. Será? Não, será, sim. Ou então será, meu Deus, a tremer. Não, preciso acontecer também, acaba abrindo porta, ou para o ladrão se aproveitar, não é? Por causa da palavra que diz que aquilo que eu temi, o que eu temi me aconteceu, que o receio do homem também lhe arma laços. Mas confiando no vivo Deus, o Deus que é o Todo-Poderoso, Ele sempre sustenta os céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus nas alturas. Não se deve servir a dois senhores, não se deve servir a Deus e a Mamon. Sim, porque vai agradar um e desagradar o outro. E sempre nessa condição, nessa situação, nesse caso, de querer servir a Deus e a Mamon, acaba sempre desagradando a Deus. E acaba sempre agradando quem? A Satanás. Por isso, querer servir a dois senhores, sempre você vai agradar a Satanás, nunca vai agradar a Deus. Tá vendo? Então tem que tomar atitude para servir a Deus e não a Satanás.
E quando você tomar atitude para servir a Deus, vai desagradar quem? A Satanás. Satanás vai se sentir triste, vai se sentir aflito, não vai gostar. Mas importa agradar a Deus do que aos homens. E em muitos dos casos, uma grande verdade que eu não posso deixar de falar é que nesse caso de você que servir a Deus para agradar a Deus, você vai se ver também a desagradar até os homens. Porque os homens muitas vezes são usados para quê? Para você que acaba agradando ele e consequentemente agradar ao diabo. Por exemplo, uma mulher que o marido não quer que ela prossiga buscando a Deus. Você não vai desistir de quê? De fazer a vontade de Deus, de buscar a Deus, para agradar ao marido. Tá vendo? Estará a ser tola. Avance. Não, se você continuar, você escolhe, ou você é o Deus, esse Deus, ou eu. Você tem que ser corajoso e dizer, eu vou prosseguir com meu Deus. E olhar para a cara dele e dizer, se é a vontade de Deus, que o que você está a pensar, você fazer o que você está a pensar, seja feita a vontade de Deus. Mas que eu não largo esse Deus. Mas se não for a vontade de Deus, eu desafio você. Não, mas esse seu marido não tem sim, mas já você aí estará a usar já uma autoridade não propriamente diretamente contra ele, mas você estará a desafiar. Por isso, quando você estiver a falar, a mulher estará a olhar para Satanás que está por trás dele, que está ali a usar. Porque ele, ao fazer isso, não está a falar de si mesmo. Satanás está ali a usar. Tá bem? E vai ver também que Deus não deixará você confundido nem envergonhado. Que nem vai conseguir fazer o que ele vai querer fazer. Ou se ele tentar fazer, vai ficar perturbado. Lá mesmo onde ele for, vai ficar perturbado, vai voltar a correr envergonhado, né? Como existe aquele orgulho lá dos homens, não posso me baixar, eu não posso ceder, senão ela vai achar que ele é melhor do que eu, não sei o que e tal, fica lá naquele orgulho e pronto. E você, como uma mulher sabe, vai ensiná-la, ou ensiná-lo, né? Ou então vai incentivá-lo, não sei o que está correto, porque mulher não pode ensinar o seu marido ou homem, vai incentivá-lo e vai lá, é o meu marido, não sei o que, e pronto. Mas assustar, tá? O demônio foi expulso, o invejoso foi expulso, e você tomou posse do seu casamento, do que é seu. E também pode acontecer o inverso, a mulher dizer, não, se você continuar nessa igreja, você continuar sempre não sei o que, seguir, não sei o que, eu vou sair, não sei o que, ou você, não sei o que. Enfim, eu aconselhei assim também um pastor, né? Cuja mulher você batia no chão, esse teu apóstolo está sempre a seguir, esse teu apóstolo, não sei o que, eu vou me embora, vamos nos separar. E o pastor estava perturbado, o pastor, como é que pode? Vou perder. Eu disse, não vai perder nada. Eu disse que das próximas vezes que ele tiver falado, não fica a discutir com ele, senão você estará a discutir com o demônio, porque quando ele ia falar, já não é ele, é demônio. Se for o caso de uma irmã com seu marido, já não é ele. Ou ao invés de você ficar, não. Diga, está escrito. Eu não sei, você está escrito. O que Deus ajuntou não separe o homem. Sim. Se o homem não deve separar o que Deus ajuntou, então quem é você, Satanás, para separar? Você está me chamando de Satanás? Eu não estou chamando de Satanás você. Eu estou falando, você, Satanás, arreda para trás de mim. Sim. Vai ficar escandalizado dizendo, pode estar me chamando de Satanás. Eu não disse que você é Satanás. Eu estou a expulsar Satanás, tentar fazer confusão. Tá bem? E eu aconselhei isso ao pastor. Nos programas, quando tentou fazer, a mulher ficou chateada. Você está me chamando de Satanás? Eu não sei o que é ser vossa igreja. Eu disse, é normal que isso aconteça, prossiga somente. Também sair não vai sair. Mas eu sei que se você voltar para trás, então Satanás vai prevalecer contra você. Porque é o diabo que está a usar. Agora, hoje, onde é que nós estamos hoje? Quem venceu? Louvado seja o nome do Senhor. Sair também não saiu. Por que não saiu? Glória a Deus nas alturas. Amém? Louvado seja Deus. São ensinamentos da vida, levando esse ensinamento em consideração, na prática, nesse caso. Glória a Deus. Você verá Deus agir na sua vida, operar. Mesmo com posições de Satanás, mas você vai avançar. Vai vencer. Depois o Paulo falou,
que somos mais que vencedores em tudo. Não falou vencedor, mais que vencedor significa enfrentamos muitas batalhas, vencemos estas batalhas, vencemos e nos tornamos mais que vencedores. Porque não vencemos uma batalha, vencemos uma, vencemos duas, vencemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, enfim, muitas batalhas, estamos sempre a vencer. Até aquelas que parecem ser derrotas, mas para aquele que confia no Senhor, se torna em vitória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, Deus vivo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa, em nome de Jesus. Pode dizer um amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, 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 aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pela exortação, Glória a Deus. Aleluia. seja Deus. Deus abençoe grandemente. Amém. Maravilha. Maravilha. Glória a Jesus. Muito bem, meus amados. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, fiquem na bênção. Já não temos mais tempo para confabularmos ou continuarmos a falar das palavras do Senhor. Vamos agora nos conectar à reunião geral com o nosso amado líder, o apóstolo. Glória a Jesus. E vamos ver se mais tarde, quando houver terminado a reunião geral, nos conectar novamente. Vai depender onde vai terminar. Se terminar 3, 4 horas, vamos nos conectar. Glória a Deus nas alturas. Vamos prosseguir buscando a face do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Shalom, Adonai. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Tânia Caetani. Amém, meu pastor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe os pastores. Pastor Fernando Moio, pastor de Quitacol, para a pastora Adérito, e vi mais alguém, não sei. Glória a Deus. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Amém, amém, profeta. Amém. Fiquem todos na paz, na bênção e até isso, próximo encontro na live. Glória a Deus.